Olá, meus caros, vivam neste domingo, 13 de julho, com calminha, apreciando o dia. Não está grande sol, mas enfim, está melhor do que nos últimos dias, aqui em Portugal. Um abraço também para quem me vê do estrangeiro. Olha, esta é uma pulseirazinha que me caiu aqui do Make-A-Wish. E quero começar por vos mostrar uma coisa que fiquei um bocado admirado até com isto. Foi esta semana, na minha página oficial, porque é esta que eu agora utilizo para fazer os meus vídeos sobre o jornalixo, desmascarando o jornalixo. E qual é o meu espanto? Começo a ver que, enfim, começa a ser muito atacado e tal ultimamente, não percebia bem porquê, até que fui ver aqui no painel profissional o que é que estava a passar. E o que está a passar, meus caros, é alguma coisa como isto. Querem ver? Temos aqui as estatísticas, e as estatísticas mostram que nos últimos 28 dias, de 15 de junho a 12 de julho, não sei porquê, isto saltou para 9.852.539 visualizações em 28 dias. Não sei se foi por eu ter começado a utilizar esta página como suporte aos meus vídeos no YouTube, talvez fosse. E pronto, meus caros, é isto, 9.850.000 visualizações em 28 dias, explicam muita coisa, explicam os ataques de que estou a ser alvo a todos os níveis, não é novo, portanto todos os anos eu sofro ataques destes, tanto a nível das redes sociais, chamam-me de tudo e mais umas botas. Eu não tenho hipótese de ver isto porque são milhares e milhares de comentários por dia, não é? Tenho posts em que tenho 1.200 comentários, portanto não consigo vê-los, só quando me chamam a atenção, e eu também não consigo, já não consigo ver as mensagens que me enviam. Portanto eu ia pedir até que não levassem a mal quem tem o meu número, que é público, porque eu já não consigo atender chamadas. Já há muitos anos que não consigo, mas enfim, ainda ia atendendo uma por outra, mas agora não dá. Eu tenho uma mensagem que diz: este número não recebe chamadas. E não recebe mesmo, que até porque o telefone está meio avariado, ouve-se mal. Tenho mais outro, mas deixei ficar aquele número mesmo neste para poder comunicar com os meus seguidores e simpatizantes através de mensagens escritas. Gosto de tudo escritinho, não gosto de perder uma hora ao telefone, não tenho tempo para isso, meus caros, compreendam. São centenas de chamadas por dia, portanto eu não tenho hipótese. Ora, portanto, escrevam, eu respondo por escrito a todas as mensagens SMS ou outras, desde que eu as veja, eu respondo. Chamadas telefónicas, esqueçam isso, não posso perder 300 horas por dia a atender o telefone, até porque o dia só tem 24. Mas vejam que deve ser por causa disto que está a acontecer todo este fenómeno. Pronto, todos os anos é isto, mas este realmente é um fenómeno inacreditável. 9.850.000 visualizações em 28 dias, diz o Facebook. Portanto, enfim. E agora vamos ao que interessa. E o Correio da Manhã traz-nos a notícia de que há uma máfia instalada de fabricação de casamentos falsos por 33.000 euros para se conseguir a nacionalidade ou a naturalidade portuguesa. Bom, não é nada que nós não soubéssemos, mas realmente assim escarrapachado num órgão de comunicação social, claro que não podia ser a TVI, não podia ser a SIC, porque esses estão, e nem a RTP, porque esses estão comprometidos com o poder e eles pensam que o poder ainda está nas mãos do PS, ninguém os avisou que não. Mas rapidamente vão perceber que não, dado o que aconteceu esta semana no Parlamento, na Assembleia da República. Bom, mas aqui temos nós então casos em que os casamentos fabricados, falsos, custam 33.000 euros e isso faz com que algumas mulheres portuguesas casem com imigrantes ainda lá nas terras deles, nos países deles, lá longe, e vêm para cá já casados para terem naturalidade e depois possivelmente a nacionalidade portuguesa. Enfim, é isto que nós temos, mas falaremos disto mais à frente. Isto, de qualquer maneira, tem que acabar. Eu não vejo os partidos de esquerda nada preocupados com isto. O meu anterior vídeo, já tem 3 dias, foi um vídeo que eu parti em 3 partes, porque realmente depois ficam muito grandes e as pessoas queixam-se que querem ver, mas é muito longo, então eu vou partindo em 3 partes, enfim, vou ter mais atenção a que os vídeos não ultrapassem, enfim, uns 10, 12 minutos. Muito obrigado. Cá está outra vez, vamos ouvir um bocadinho já agora. O grupo estruturado organizava casamentos por conveniência. Casamentos por conveniência. Delinearam e concretizaram um plano criminoso. Tudo era feito através das redes sociais e com o intuito de promover a regularização fraudulenta de cidadãos estrangeiros. Numa primeira abordagem, a organização mostrava que a forma mais fácil de obterem uma autorização de residência era com a abertura de uma empresa.
Com as complicações dos processos, os suspeitos passaram a sugerir casamentos por conveniência. Espartalhice, a empresa dá muito trabalho, vamos mas é casá-los. Aliciavam mulheres portuguesas, tudo a troco de dinheiro. Da complexa investigação em... Bom, pois vocês veem isto com o tempo, tem a ver realmente com aquela máfia de que falámos. A minha última intervenção aqui no Parlamento, que foi esta semana, e em Portugal, em junho de 2025, que é este mês, há tantos desempregados como imigrantes legalizados. Legalizados, 350 mil. Eu bem sei que há 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, ninguém sabe quantos são ao certo realmente em Portugal. Mas legalizados são cerca de 350 mil, há mais 500 mil para legalizar. Qual é a conclusão que se tira então? Se há tantos desempregados em Portugal, 6,3% do desemprego está a subir. Está a subir. Portanto, a tese de que os imigrantes não vêm tirar os empregos aos portugueses não é verdadeira, porque o nosso desemprego está a aumentar, cada vez há mais imigrantes e o nosso desemprego está a aumentar. Quer dizer que, teoricamente, pelo menos parte dos empregos que deviam ser dos portugueses estão a ser preenchidos por imigrantes, claro, a ganharem muito menos, mão de obra praticamente escrava, viverem em condições infra-humanas, é claro, aceitando 400, 500 euros, obviamente os portugueses não podem fazer isso e, portanto, está a aumentar o desemprego, o que é prova real do contrário do que nos dizem as televisões, que os imigrantes não tiram lugar aos portugueses. Mentira, porque o desemprego em Portugal está a aumentar. Quer isso dizer que os imigrantes estão realmente a tirar o lugar aos portugueses. Essa é que é a verdade. Na visão, a cegueira, não é, como eu lhe chamo, há para aí badamecos que dizem que são de esquerda, que são de direita, aliás, e depois fazem um jogo da esquerda. Eu nem vou dizer o nome dos badamecos em causa, mas dizem o badameco que o PSD e o Governo estão a contribuir de forma muito relevante para o clima de ódio que existe em relação aos imigrantes. Eu não conheço nenhum odioso maior do que este tipo que escreve isto. A cegueira, como eu lhe chamo, visão, é visão, mas eu chamo-lhe cegueira, que é o oposto. A cegueira falida anti-Chega ainda consegue pagar a comunistas e a socialistas mal disfarçados? Porque parece que sim, cá estão eles. Que fala que já ninguém lê aquilo, não é? E o nosso deputado Pedro Frazão obrigou o polígrafo a publicar um direito de resposta. Um direito de resposta porque o polígrafo mentiu sobre o número de imigrantes que existem na Bélgica. O Pedro Frazão foi à Bélgica, fez um vídeo dentro do carro e disse que na Bélgica já quase 1/3 ou 30%, digamos, das pessoas já são imigrantes. Veio o polígrafo, mentígrafo, logo desmentir, mas afinal ele tinha razão e obrigou este mentígrafo a retratar-se. Se todos fizéssemos isso, não havia tanta mentira nos mentígrafos desta vida. Muito obrigado, Pedro Frazão. A Europa Ocidental registrou o mês de junho mais quente de sempre. Quando se diz de sempre, não se diz desde quando, é claro que só há medidas minimamente fiáveis há 50 anos e temos que saber se é ao nível do Sol, se é ao metro de altura, se é a 100 metros de altura. Bom, de qualquer maneira, não há registros minimamente fiáveis com mais de 50 anos, nem em quantidade, nem em qualidade, portanto, anteriores à década de 70 não havia. Aí começou-se a medir a temperatura através de satélite, a coisa começou a ficar mais acurada, mas mesmo assim, na década de 70 tínhamos poucos milhares de termómetros, hoje temos milhões, provavelmente, portanto não há maneira de se fazer essa comparação. De qualquer maneira, estamos a falar de 60, 50 anos, não é desde sempre. A Terra tem 4,5 mil milhões de anos. E se querem saber alguma coisa sobre o clima a sério, podem ver estes vídeos que eu aqui tenho na minha página João Tili Oficial, do Ricardo Felício, do professor doutor Ricardo Felício, que desmonta há 20 anos os mitos infantis das alterações climáticas antropogénicas. Porque, atenção, alterações climáticas sempre houve. Essa sim é que há desde sempre, desde há 4,5 mil milhões de anos. Agora, as alterações climáticas a nível global produzidas pelo homem são completamente balelas. São muito, existem muito e com muita intensidade nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, onde vivem 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões, 20 milhões de pessoas. Aí sim, naqueles quilómetros quadrados, realmente a temperatura aumenta muito, porque é só prédios, arranha-céus, todo o chão ficou, enfim, impermeabilizado com alcatrão, com cimento, e realmente esse cimento, esse alcatrão, milhões de carros refletem os raios solares para a atmosfera e aí sim aquece muito, nas grandes cidades aquece muito e isso é culpa dos humanos que lá vivem.
mas 15 km de distância, vem logo que a temperatura fica outra vez normal. Portanto, nós alteramos o clima sim nas grandes cidades. Tirando isso, somos formigas neste mundo. De qualquer maneira, temos aqui mais vídeos sobre o Dr. Ricardo Augusto Felício, rebatendo a teoria da sustentabilidade. É outra coisa que está sempre na boca dos cardoidos, é a sustentabilidade. Ele aqui demonstra que isso não existe, não há qualquer teoria da sustentabilidade. Ontem nasceu um bebê, já foi há mais dias, eu é que publiquei isto há 2 dias, portanto foi há 3 dias, nasceu um bebê num carro e outro na ambulância. Este último que nasceu na ambulância morreu. Em Portugal 2025 já não se viram aquelas fotografias dos bombeiros todos contentes, bombeiros e bombeiras, com o menino ao colo, já não se viu porque esse menino morreu. Provavelmente o primeiro ou dos primeiros a morrer, e a partir de agora eu espero que os bombeiros tenham juízo e que vejam que não são médicos e não podem fazer aquilo para que não tenham informação. Uma coisa é ajudar as grávidas, outra coisa é o dever e a obrigação do Estado. Não é dos bombeiros, é do Estado. O Estado é que tem que prover, as grávidas não podem continuar a ter os filhos nas ambulâncias, assim como nas ambulâncias não se fazem operações ao coração, nem é coisa nenhuma. A ambulância é para transportar, não é para fazer partos. Atenção a isto, porque isto vai descambar, aliás, já está aqui o primeiro sinal. E depois temos esta palhaçada. Omar, Afonso, Zuri, Mohamed, Agnes, Liang, Thomas, José, Zulika, Ishan, Soko, Jean, Kamal, André, Rita. E aparece o Hitler. Isto é um caso de polícia, meus caros, isto para mim ia direto para o Ministério Público. Eu mandava isto para o Ministério Público porque isto é um caso de discurso de ódio do mais completo que há, ainda por cima numa televisão paga pelos nossos impostos. Isto não pode acontecer vez nenhuma. Isto é terrorismo, é desinformação, é comparar a Rita Matias ou André Ventura a nazis. Eu nunca na minha vida permitiria isto, mas lá está. O Parlamento Português rejeita reconhecimento do Estado da Palestina, e muito bem, e eu estive presente nessa ação, porque simplesmente não se pode reconhecer um Estado que não existe e nunca o foi. Podemos reconhecer ou não reconhecer países por serem ditatoriais, por deixarem de ter sido, por passarem a ser. Agora, não se pode reconhecer um Estado que não tem a mínima organização como um Estado. Há uma definição para ser um Estado. Um Estado não é um território, que ninguém sabe ao certo também quais são as suas fronteiras, que esteja nas mãos de um grupo de terroristas, que é o que acontece com a Palestina, não é? Um Estado tem que ter governo, tem que ter organização, tem que ter leis, tem que ter ministérios, tem que ter pelo menos segurança, não é? Não há nenhum ministério, nem da saúde, nem da educação, não há nada, aquilo é apenas um território que está a ser ocupado, que está a ser controlado por um grupo terrorista chamado Hamas. Portanto, isto não pode ser um Estado. E é só por isso que eu votarei sempre contra quando nos querem impingir um determinado território, seja ele grande ou pequeno, controlado por terroristas. Isto não é Estado nenhum. Agora, se me falarem de um país organizado, mais ou menos organizado, que tenha uma estrutura básica, como um Estado tem que ter, que tenha governo, que tenha ministérios, que tenha força de segurança, que tenha justiça, que este também não tem um Ministério da Justiça também não. Portanto, quando houver um caso desses, cá estaremos para analisar. Agora, um território tomado, capturado por um grupo de terroristas que fizeram o que fizeram no dia 7 de outubro, nunca pode ser reconhecido por ninguém. Isso seria uma loucura. E seria estarmos a reconhecer um bando de terroristas como sendo o Estado. Ora, isso não pode ser. E por isso, votamos contra. Já neste caso, um diploma apresentado por Mortágua, que quer que qualquer pessoa possa denunciar um crime de violação e não apenas a vítima, teve os votos a favor do PSD, do Chega, do IEL, do Livre, por aí fora. O Parlamento aprovou a violação como crime público, com divisão da bancada do PS, que foi um autêntico circo. A bancada do PS dividiu-se em 2, aliás, até se dividiu em 3. Já não é a primeira vez que isto acontece, na legislatura, anterior, já tinha acontecido. Mas desta vez foi a primeira vez, e foi em vários diplomas, foi várias vezes seguidas. Uma parte dos deputados votaram de uma maneira, outra parte votou de outra, e depois ainda apareceu o novo
líder de bancada, a dizer que o PS que vai apresentar uma declaração de voto sobre a sua votação. Mas qual votação? É que dividiu-se em dois, não há uma votação do PS, há duas, não é? E por isso eu digo, o Chega votou ao lado da extrema-esquerda, neste caso, porque a extrema-esquerda, neste caso, tem razão. Nós não temos discurso de ódio, eles é que têm contra nós. Nós não odiamos ninguém, nem a extrema-esquerda, nem a extrema-direita, que existe, que não somos nós. Existe, toda a gente sabe que não somos nós, que existem partidos à nossa direita. Portanto, nós não odiamos ninguém. Ideias, não é? Como, por exemplo, acabarem com a família, como, por exemplo, acabarem com a nossa identidade enquanto país, isso são ideias que nós não podemos de maneira nenhuma perfilhar. Agora, nós não odiamos as pessoas, não há nenhum discurso de ódio aqui. Portanto, nós votámos ao lado da extrema-esquerda e fez mais uma vez a diferença, porque ganhamos. Porque a violação deve ser mesmo um crime público. Já o Partido Socialista deixou de ser um partido para se ter partido em 3. Foi um partido mesmo partido em 3. Vamos ficar por aqui e atenção ao próximo vídeo que vem já a seguir. Muito obrigado e até já.